pilar. E aí eu encerro, a gente faz um intervalo, beleza? Que é o pilar do chamado magistério. O que é o magistério? Magistério são os líderes da igreja. Como assim, Gabriel? Quando os apóstolos começam a anunciar, a palavra de Deus e começam a pregar, eles eram testemunhas diretas do ressuscitado. Eles eram testemunhas diretas de Cristo. Eles estavam com Cristo e transmitiam isso para as pessoas. Quando os apóstolos passam a morrer, nós temos o chamado a igreja subapostólica. O que é a igreja subapostólica? É os caras que não conheceram a Cristo, mas conviveram e conheceram os apóstolos. É a igreja subapostólica. Então eu tenho lá o apóstolo, esse apóstolo conheceu a Cristo, Cristo morreu. Aí vem uma pessoa, se converte ao cristianismo, conheceu o apóstolo, convive com o apóstolo, é chamada igreja subapostólica. E dentre essas nós temos o chamado Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, ele é um chamado padre apostólico. O que são os padres apostólicos? Quando a gente fala padres, não é o padre que nós conhecemos hoje. São chamados pais na fé. Esses pais na fé foram pessoas que conheceram e estiveram com os apóstolos, e não com Cristo, mas estiveram com os apóstolos. Como, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia. E ele tem vários escritos, por exemplo, um escrito de Inácio aos Trallianos, na parte 2. Diz assim: quando vos submeteis ao bispo, Santo Inácio, deixa eu ver se eu anotei a data aqui. Santo Inácio eu não anotei, mas ele está entre o ano 100 e 110. Quando vos submeteis ao bispo como a Jesus Cristo, demonstrais a mim que não viveis segundo aos homens, mas segundo Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, crendo em sua morte, possais escapar da morte. É necessário, portanto, como já o fazeis, nada realizar sem o bispo, mas também submeter-vos ao presbitério, como aos apóstolos de Jesus Cristo, nossa esperança, no qual nos encontremos com toda a nossa conduta. Depois, no 3, da mesma forma, todos respeitem os diáconos, como a Jesus Cristo, e também ao bispo, que é a imagem do Pai. E os presbíteros, como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não pode falar de igreja. Tenho certeza que pensais do mesmo modo a respeito disso. Com efeito, recebi e tenho comigo um exemplar de vosso amor ao vosso bispo. A postura dele é grande ensinamento e sua mansidão é uma força. E para encerrar o último, quanto mais alguém vê que o bispo se cala, tanto mais se deve respeitar. De fato, a todo aquele que o dono da casa envia para administrá-la, é preciso que o recebamos como se fosse aquele que o enviou. Está claro, portanto, que devemos olhar o bispo como o nosso próprio Senhor. Se você não falar que isso não é católico, meu irmão, se você falar que a igreja nasceu católica, no ano 100, 110 depois de Cristo, Santo Inácio de Antioquia, trocando cartas, pedindo para respeitar o bispo como o nosso próprio Senhor, o sucessor do apóstolo, se essa igreja não for católica, eu não sei o que ela é. Esses primeiros padres, como Inácio de Antioquia, já mostram o respeito para com os bispos. E quem são os bispos naquela época? Os sucessores dos apóstolos. O apóstolo Pedro morreu, ele deixou um no lugar na comunidade de Roma. Por exemplo, lá em Roma, Pedro morreu, ficou um sucessor, que é o bispo. Lá na igreja de Antioquia, morreu determinado apóstolo, ficou o seu sucessor. Então a gente fala dos bispos como sucessores dos apóstolos. E o que é o bispo? A pessoa, a figura de Jesus Cristo, como está escrito ali segundo Santo Inácio de Antioquia. O bispo é a figura de Jesus Cristo.
Então, quando o bispo ele senta no seu trono, na sua cátedra, que coisa imperial. Não, isso é livro do Apocalipse. Está dizendo, Senhor Jesus Cristo sentado no seu trono e ao redor os seus discípulos. Então está o bispo sentado na sua cátedra e os seus discípulos, que são o seu presbitério. Então esses bispos são os sucessores dos apóstolos, que cada um estava numa determinada região, representando um apóstolo. Essa região de Antioquia, aí morre, vem outro, morre, vem outro, morre, vem outro. O que é essa Antioquia? É uma região que nós chamamos hoje de diocese. Diocese de Antioquia, diocese de Éfeso, diocese de Corinto, e lá a figura do sucessor do apóstolo. Até que resolveram ir para a América, descobriram a América, chegaram aqui no noroeste do Paraná, fundaram uma igreja chamada Umuarama, diocese de Umuarama, que escolheram um sucessor deste apóstolo chamado Dom João Amédio Filho. Então a mesma mão do apóstolo que tocou o seu sucessor foi a mesma mão que tocou o outro, porque eles tinham imposição de mãos, conforme está na Sagrada Escritura, imposição de mãos, imposição de mãos, imposição de mãos, me ordenei, impõe mão, até que alguém colocou a mão, no caso cardeal, o que morreu agora dias atrás, colocou a mão na cabeça do Dom João, e o Dom João se tornou um sucessor dos apóstolos. Este magistério é o que nós chamamos de terceiro pilar da nossa igreja. Nós acreditamos na tradição, nós acreditamos na Sagrada Escritura e nós acreditamos no magistério, que é esta igreja apostólica, que é aquilo que vem dos apóstolos, os sucessores dos apóstolos. Tanto é que, para nós definirmos uma questão de fé, o que a igreja faz? Ela faz um concílio. Depois do intervalo eu vou falar um pouquinho de concílio com vocês, mas reúne todos os bispos para decidirmos uma questão de fé. Por exemplo, o último concílio da igreja foi o Concílio Vaticano II. No Vaticano II, os bispos do mundo todo foram para Roma. Tem até uma foto bem bonita assim, da igreja de Roma, 2 arquibancadas dentro da cátedra, e tinha lá 700, 800 bispos, todos sentados, paramentados, com a mitra, o Papa no centro, e todos esses bispos, em comunhão, iriam decidir algumas questões de fé. Mais práticas do que questões de fé. Uma delas foi a mudança da língua latina para a língua vernácula. A partir do concílio, toda a igreja podia celebrar na sua língua de origem. Até então, celebrava em latim, porque era a língua de Roma. Com o concílio decidiu, a partir de hoje, todos os povos podem rezar a sua língua vernácula. Então, hoje a gente reza missa em português, missa em italiano, conforme a sua origem. Mas isso foi decidido em comunhão. De modo que só podemos definir um dogma de fé quando nós estamos em comunhão, todos os bispos. Diferente, aí de novo fala os protestantes. Além, os protestantes eles acreditam na chamada livre interpretação. O que é isso? Você acorda de manhã cedo, pega a sua Bíblia, que a Igreja Católica te deu, aí o pastor pega a Bíblia, abre a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Olha, Deus disse para mim aqui nessa Bíblia que, na verdade, o homem ele pode casar com 4 mulheres. Tá inspirado, eu tive uma inspiração. Aí eu abro a igreja pentecostal das 4 mulheres. Isso não é o problema é que vai ter gente sentada lá assistindo. Esse que é o problema. O problema não é o pastor, o problema é o povo. Igreja pentecostal das 4 mulheres. Igreja isto, igreja daquilo, igreja fulano de tal, igreja protestante de tal, igreja do quadrangular, igreja disso, igreja daquilo. De modo que você vai a cada quarteirão, você tem uma. E é a mesma igreja? Não. Cada uma tem uma doutrina. Cada uma tem uma visão. Nós jogamos todas essas igrejas como protestantes. Resumimos, são evangélicos. Tudo bem. Mas cada igreja tem a sua visão. Por quê? Porque você acredita que cada um pode abrir a Bíblia, interpretá-la e aí você funda a igreja de acordo com a sua concepção. Não.
Nós podemos mudar a Bíblia? Não. Nós podemos mudar o catecismo? Não. Por quê? Porque isso já foi definido lá pelos apóstolos. O que a igreja faz agora é atualizar. O que é atualizar? Talvez eu não vou ter um canto gregoriano, mas eu vou ter um re do Padre Marcelo Rossi na missa. Tá, não tendo erro litúrgico, é uma outra visão. Talvez antigamente os grupos de jovens, o povo sentava lá, lia a Bíblia e rezava a fé. Hoje você vai no grupo de jovem resgate, é uma forma diferente. Louvor, momento. Opa, maravilha. É uma forma de você celebrar a fé. É um carisma diferente. Mas você não está dizendo, o Fernando, o Juninho, ninguém está dizendo nada contrário àquilo que lá em Roma, talvez todo mundo sentado lá lendo a Bíblia, partilhando, está fazendo. Talvez a missa do Padre Machado, o que ele está falando, a forma que ele está celebrando, o ritmo do canto, talvez seja diferente de uma cultura lá romana, do Vaticano, em que é algo mais silencioso, cantos gregorianos, ópera, mas é a mesma doutrina, não muda. O que nós estamos falando aqui é a mesma coisa que o mundo todo está dizendo. Há uma unidade na igreja. E esta unidade se dá pelo sucessor do apóstolo. O bispo, ele é o sinal da unidade de Deus. Beleza? Depois do intervalo, a gente continua. Pessoal, nós terminamos, quando eu trabalhei com vocês, várias questões históricas. Eu só queria voltar e falar um outro aspecto que a gente aí encerra a aula. Tá? A aula, a formação. Eu costumo falar aula porque, como vocês são os meus alunos, né? Nós vimos que Cristo, só relembrando, Cristo nasce no ano 0, morre no ano 33. Em 52, aproximadamente, nós temos a redação da primeira carta, que é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A escritura, ela termina de ser escrita no ano 100. Então, quer dizer, foram aí quase 50 anos de redação desses livros. E só lá para o ano 200, aproximadamente, que nós temos a junção destes livros. Então, como eu quis mostrar para vocês na aula passada, a igreja, ela caminhou durante toda a sua história sem ter um escrito. Beleza? Por quê? Porque não tinha. Seja porque as pessoas não podiam ter, porque as pessoas não sabiam ler, ou porque eram pergaminhos. Tá bom? Então, por isso que as pessoas não tinham. E agora eu queria continuar na área de história com vocês e analisar um outro aspecto que aí eu vou falar a respeito daquilo que nós chamamos de Império Romano, que haverá alguns problemas em relação a ele. Tá? Como nós estudamos, quando Cristo morre, quem dominava a Israel eram os romanos. Então isso significa que a gente tem que pagar imposto. É tipo assim, nós somos brasileiros, somos dominados pelos norte-americanos, temos os representantes dos Estados Unidos aqui na nossa região, e todo mês a gente tem que pagar imposto para eles. Então, o nosso dinheiro é levado para fora, não fica aqui. Tanto é que, quando a gente pega o relato dos judeus, eles esperavam, eles aguardavam um Messias, um homem, que fosse libertar o povo de um poder político. Tanto é que tem algumas passagens assim, Senhor, é agora que tu restabelecerás o reino de Israel? Porque o que os discípulos aguardavam? Um rei político. Eles aguardavam, o Messias aguardado pelos judeus, era o cara que ia expulsar os romanos e estabelecer de volta o reino de Israel. Porque eles tinham perdido, estavam dominados. Tá? Tanto é que esse templo, o templo de Jerusalém, vai ser destruído pelos romanos, foi destruído pelos romanos e até hoje os judeus não conseguiram construir o templo. O que sobrou do templo? O Muro das Lamentações. Aquele Muro das Lamentações que você vê do povo indo lá, colocar papelzinho, aquele muro é o que sobrou do templo de Jerusalém. É o que sobrou. E em cima do templo de Jerusalém, o que tem construído? Uma mesquita muçulmana. Então vocês já viram que os muçulmanos vão dar trabalho tanto para o cristianismo como para os judeus na história. Então, em cima, vocês vão ver que só tem uma cúpula dourada. Aquilo lá é uma mesquita muçulmana
construído em cima do templo deles. Porque eles foram dominados pelos romanos, depois os muçulmanos vieram, destruíram tudo e construíram uma mesquita. Por isso que lá é um lugar de guerra. Imagina, tem judeu, tem cristão e tem muçulmano com Maomé no mesmo lugar, com os mesmos templos, que tudo surgiu lá. Por isso que o povo está em guerra até hoje, nunca tem paz. Tá? Mas imagina para o judeu, o seu templo, que é o único lugar que ele pode celebrar o sacrifício, neste templo está construída uma mesquita muçulmana. Aí já sabe o problema que até hoje... E o que eles estão aguardando? O judeu está aguardando até hoje o Messias. O cara que vai vir e vai libertar esse povo. Então eles aguardavam um libertador político. E Jesus se mostrou diferente disso. Não era um libertador político, tá? Mas era isso que eles aguardavam. Um cara que ia libertar Israel. E estavam dominados pelos romanos. Quando os cristãos eles começam a espalhar por toda a Europa e cria estas comunidades, Corinto, todo esse mundo conhecido era dominado pelos romanos. Os romanos tinham religião? Tinha, mas os romanos eram politeístas. O que é politeísta? Eles acreditavam em vários deuses. E eles eram meio que liberais, tipo assim, eles não tinham uma doutrina. Tanto é que eles nunca imporam a sua doutrina para o judeu. Deixou o judeu, vá viver a sua fé, desde que você pague meu imposto. Você pagando meu imposto, adore quem você quiser. Então, eles tinham liberdade. Você nunca viu o Império Romano fazendo algo contra os judeus. Vai fazer depois, quando destruir o templo. Mas no momento de Jesus, eles tinham liberdade de culto. Eles podiam celebrar a sua fé desde que pagasse o imposto. Então, os romanos davam esta liberdade para os povos. Por causa desta liberdade, o cristianismo ele pôde se espalhar e criar estas várias igrejas. Mas, aos poucos, esses romanos começam a se converter. Aí eu converto o funcionário do palácio, eu converto o secretário do palácio, eu converto aí as mulheres, a grande conversão em massa foi das mulheres. E aí por que das mulheres? Porque o cristianismo era a única religião que valorizava a figura feminina. As outras religiões, mulher que se dane, mulher que vai se lascar. E tinha esse acolhimento por parte do cristianismo das mulheres. Então, boa parte das mulheres se converteram, converte a mulher do imperador, a mulher do imperador aqui, ó, no ouvido do imperador, até que começa a homens poderosos do Império Romano a se converter para o cristianismo. Então, o cristianismo começa a fazer barulho no Império Romano, começa a movimentar esse império. E aí, o Império Romano, na sua expansão máxima, começa o seu declínio. Como eles se expandiram tanto, eles não conseguiram mais controlar. E aí começa a invasão bárbara, enfim, e eles começam um período de instabilidade. E começam a culpar algumas pessoas, entre elas os cristãos. Do que os cristãos eram acusados? Primeiro, de canibais. Por que os cristãos eram canibais? Um povo que se reúne para comer o corpo do seu mestre é o quê? Canibal. Esse é o meu corpo, bebe meu sangue. Ó, missa cristã. Esse é um povo canibal. Então acusavam os cristãos de canibal. Outra coisa, os cristãos se reuniam às escondidas. As catacumbas, o que é catacumba? É aqueles cemitérios subterrâneos. Porque naquela região, na medida em que você faz um buraco, o ar que entra em contato com a terra, ele fica duro. Então você pode fazer catacumbas que ela não cai. Tem até hoje essas catacumbas onde enterrava as pessoas. E os cristãos celebravam as escondidas. Ora, por que dá escondido? Aí começaram a acusar que eles faziam orgias. Que os cristãos se reúnem para fazer orgias. E começou uma série de acusações. O Nero, por exemplo, o imperador louco, que botou fogo na cidade de Roma, acusou os cristãos de terem botado fogo. Então, quer dizer, começa um processo de instabilidade do cristianismo com o Império Romano. O Império Romano começa a cair, o cristianismo começa a crescer. De quem que é a culpa? A culpa é dos cristãos. Tanto é que começa a chamada adoração ao imperador. O que é adoração ao imperador? Você prestar culto ao imperador. Então, o povo tinha que ir lá no imperador prestar culto, queimar o seu incenso. Você até recebia um certificado, um documento de que você prestou culto ao imperador, que era uma forma das pessoas obedecerem. E os cristãos prestavam culto ao imperador? Não. Um culto divino ao imperador? Não. Na medida em que os cristãos não prestavam culto, porque ele não era Deus, começa também um processo de perseguição dos cristãos, por parte do Império Romano.
exigindo esta adoração. E aí os cristãos começam a pirataria, os cristãos começam até a produzir os certificados falsos, já começa aí a pirataria, de não ser perseguido, mas tem todo um processo, então, deste Império Romano perseguindo os cristãos. Vocês já viram falar do Coliseu? O que é o Coliseu? O Coliseu era um ginásio, uma espécie de estádio, onde as pessoas celebravam várias coisas. Dentre elas, nós temos o sacrifício de prisioneiros. Então, por exemplo, estava lá o povo reunido, soltava os prisioneiros lá no meio e soltava as feras. O que são as feras? Onça, leão, esse povo todo. Soltava lá, devoravam e o povo aplaudia, festejava. Era uma beleza ver os prisioneiros sendo devorados pelas feras. Era uma cultura romana isto. Por exemplo, qual que é a forma de morte para o romano? Como o romano matava? O romano ou decapitava, ou tacava na fogueira, ou a pior morte de todas, que era a morte de cruz. O que é a morte de cruz? Crucificava um indivíduo e largava o indivíduo na cruz. Jesus só foi tirado da cruz por causa da Páscoa. Mas normalmente a pessoa ficava na cruz, então você andava pelas valas do Império Romano, você via cruzes com prisioneiros, eles eram ali, morriam, por quê? Porque na medida em que você está crucificado, depois, por exemplo, quebrando as pernas, na hora que você quebra as pernas, você morre sufocado. E aí a pessoa morria. Ou deixava até ser comido pelos animais. Então deixava a pessoa na cruz, aí vinham os pássaros, começavam a comer essa carne, eles não tiravam o corpo da cruz. Por isso que era a morte mais indigna que tinha, as pessoas ficavam na cruz. Então, você andava por fora de Roma, por fora do Império Romano, você via cruzes e o povo lá, morrendo aos poucos. Por isso que era a morte mais dolorida. Decapitar, beleza, cortou a cabeça, já era, morreu. A cruz não. A cruz era uma morte lenta e sofrida. Por isso que era a pior morte de todas, que ninguém queria ir para a cruz. Jesus ia ficar na cruz também. Até se decompor, enfim, ser comido pelos animais. Porém, por conta da Páscoa, retiraram o corpo dele. Mas, do contrário, ele ia ficar na cruz. Então, essa era a forma de morte. A outra era a fogueira e a outra era o decapitado. E depois começam as festas que soltam os animais. Então, esses cristãos que não adoravam o imperador ou que faziam alguma coisa, era levado para a morte. Tanto é que todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos. Por isso a gente fala que são mártires. Mártir é aquele que derramou sangue. Então ele foi assassinado de diferentes formas. São Pedro de cabeça para baixo, outros decapitados, enfim. O judeu também tinha uma forma de morte. Como o judeu matava? Algumas passagens bíblicas, os judeus queriam matar alguém. Como que o judeu matava? Apedrejado. Então, a forma de morte para os judeus era por apedrejamento. Tanto é que quando os judeus pegam Jesus e eles levam Jesus para quem? Para condenar Jesus. Para quem que eles levam Jesus? Para Pilatos. Pilatos é o representante romano. Por quê? Porque eles estavam proibidos de matar. Os judeus estavam proibidos de matar. Para manter a ordem do povo, os romanos proibiram eles de matar. Então, eles tinham que pedir autorização para o imperador, para o Pilatos, que era um representante de Roma, pedindo autorização para matar Cristo. Porque se eles matassem Cristo sem autorização, eles estariam ferrados. Então, por isso que eles levam até Pilatos. E aí Pilatos pergunta, mas o que esse homem fez? Esse homem diz que é Deus. O problema é teu. O que o Pilatos tem a ver com isso? Ele é um romano. Não tem nada a ver se isso é contrário à fé de vocês. Até que há um jogo político de falar que Jesus estava causando discórdia, tumulto, revolta em Israel. Ele estava causando desordem. Um governador, ele quer desordem para o seu povo? Não. Pelo contrário, ele quer o povo quieto. O judeu sempre foi meio revoltado, ele quer quieto. Não quer o povo fazendo revolta. Na medida em que Jesus estava trazendo revolta, conflitos, e os judeus levam esta argumentação ao Pilatos, é que o Pilatos autoriza a morte de Jesus para a manutenção de uma ordem. Então, aquilo foi um jogo político. Não condenaram Jesus por ser Deus. Não. Condenaram ele
Os judeus, obviamente, porque dizia que era Deus, mas para os romanos, para não evitar confusão. Tanto é que Jesus foi morto na morte de cruz. Se fosse os judeus, seria apedrejamento. Até que por várias passagens queriam apedrejar Jesus, que era a forma de morte deles. Mas então Jesus morre na cruz, que é uma morte romana. Então quem condenou Jesus à morte foram os romanos. Os romanos mataram Jesus na morte deles. Então tem um registro da morte de Jesus com morte romana. Quando os cristãos eles passam a anunciar, a expandir, e começa esses conflitos, eu comentei com vocês, começa as perseguições. Então eram mortos crucificados, jogados às feras, enfim. E durante 300 anos, até 313, nós temos perseguição do Império Romano contra os cristãos. Uma perseguição por parte deles. Então todos os cristãos, no começo, só morriam os líderes, então só morriam os apóstolos, só os sucessores, e aí depois todo mundo que se declarava cristão morria. Porém, como eu comentei com vocês, o povo se convertia. Começou a converter um funcionário, até que chegou a mulher, até que a corte, a cúpula romana já era cristã. E aí, Constantino, vocês já ouviram falar de Constantino? Constantino edita o Édito de Milão. O que é o Édito de Milão? No ano 313. A partir de hoje, está proibida a perseguição cristã. Há a liberdade de culto. Então, eles estabelecem no ano 313 a liberdade de culto, ou seja, cada um pode seguir a sua fé da forma como quiser e não tem mais uma perseguição. Então, em 313, acaba a perseguição dos cristãos. O Império Romano é cristão? Não. Simplesmente Constantino, aí tem a mãe de Constantino, que eu fugi o nome da mãe de Constantino, que até é uma santa, que estabelece isso porque ele se converte ao cristianismo. Então se torna cristão. O imperador que perseguia se torna cristão, para mostrar a força deste cristianismo dentro do Império Romano. Como eles conseguiram, de uma religião perseguida, agora uma religião aceita. E em 378, com o Édito de Tessalônica, o imperador Dionísio, surgiu o nome, estabelece o Édito de Tessalônica, que estabelece o Império Romano é cristão. Agora, em 378, o Império Romano se torna cristão. É a religião oficial do Império Romano. Cristo foi morto pelos romanos, perseguido pelos romanos, o cristianismo foi perseguido e morto. Em 313, a religião passa a ser aceita. Em 368, a história inverte. Agora, quem é cristão é o Império Romano. Todo o Império Romano se torna cristão. É a religião do imperador. O imperador é católico. Toda a religião, toda a sociedade agora passa a ser católica. A partir de 378, como você tem uma liberdade de culto, que você pode celebrar, e você tem do seu lado o império, que você tem dinheiro, que você tem poder, passam, por exemplo, a construir agora templos. Vamos construir templos. Se a gente vê grandes catedrais, agora é o próprio Império Romano financiando essas grandes construções. Antes não podia, foi às escondidas. No máximo que tinha eram algumas casas onde se celebrava. Agora, com o Império Romano junto, nós construímos agora um grande templo. Então, em cima desta casa, que até então era onde os cristãos se reuniam para celebrar, porque não podia, algo escondido. Bom dia, Padre Machado. Até então, agora você constrói uma catedral, você constrói um templo em cima desta casa, até então era escondida. Porque agora eu tenho um financiamento, né? Eu tenho um BNDES por parte do romano. Agora o romano financia. E aí, quando você olha, por exemplo, aqui na liturgia da igreja, temos alguns símbolos de uma cátedra, temos o símbolo de uma cadeira, de uma mitra, de uma coroa, de uma veste. Tudo isso é uma consequência histórica da união do Império Romano com
o cristianismo. Bom, pessoal, continuando onde nós estávamos parando, eu dizia do BNDES por parte do Império Romano, porque agora ele tem condições de custear, financiar estas grandes construções, esses templos. Então a gente passa a ter toda agora uma estrutura física. Tá? Se você está hoje numa igreja com uma estrutura física, com um templo, é fruto exatamente desta época que passa a criar, a construir estes grandes templos. Beleza? Mas, ao mesmo tempo, aquilo que sempre matou, chamado Roma, que sempre perseguiu, chamado Roma, a única coisa que eles fizeram foi mudar a sua religião. Eles passaram de um politeísmo para um monoteísmo cristão, mas esse império é cristão em termos de ética, de concepção? Não. É mais uma questão política, que quase todo mundo é cristão, então agora a gente tem que ser cristão, então o imperador era cristão, do que uma conversão do império que é caridoso. Não, pelo contrário. Se antes perseguia quem era cristão, agora persegue quem não é cristão. Por quê? A gente tem que entender que nesse contexto a religião é algo de Estado. O que isso significa? Significa que se eu fazer uma ofensa contra Deus, eu estou fazendo algo público, algo que é contra a ordem do Estado. Então, naquele contexto histórico, uma heresia, ou seja, um erro de doutrina ou algo contra a fé, era algo contra o Estado. Se eu fizesse algo contrário à fé, eu estava fazendo algo contrário ao Estado. Hoje, você pode fazer o que você quiser. O Estado não vai fazer nada contra você. Depende do lugar. Se você for para alguns países, ainda tem pena de morte por algo religioso. Naquela época, era esta a concepção. E o Império Romano, uma hora ou outra, sim, matava, continuou matando pessoas por questões religiosas. Tinha a igreja ali? Não. Era algo do Império Romano. Mas esse Império Romano ele vai cair. Vai chegar um momento em que ele vai cair por causa da invasão dos bárbaros e cai o Império Romano. Deixa de existir o Império Romano do Ocidente. O Oriente vai continuar por mais 1000 anos. Mas o do Ocidente cai, enfim. E a igreja continua. Agora com construções, com uma certa liturgia, e também passa a ter os chamados concílios. Concílios é o que eu comentei com vocês. As pessoas se reuniam para decidir uma questão de fé. Por exemplo, existiram várias heresias no começo da igreja. Uma delas era o docetismo. Docetismo era uma heresia que pregava que Cristo não era homem, ele era apenas Deus. Então, a pessoa de Jesus era uma aparência humana. Como se Jesus utilizasse de um corpo para transmitir a sua mensagem. Mas ele era unicamente Deus e não homem. Como surge uma heresia? Ora, monte de igreja espalhada pelo mundo todo. O Oriente com as suas culturas influenciando. Eu não tenho documentos de unidade, eu não tenho meios de comunicação. Ora, vamos dizer que Antioquia começam a pregar algo diferente, por causa de uma influência pagã do Oriente, não sei. E aí cria-se essa heresia. Ora, a igreja precisa se reunir em concílio e decidir. Ora, Cristo é homem e Deus? É só Deus? É só homem? Como a gente vai resolver esse problema? E aí passa a discutir sobre isso. Chama-se os grandes padres, os grandes intelectuais, e começa a construir uma teologia a respeito disso. E aí eles vão lá na Grécia, lembra dos conceitos que os filósofos criaram? Alma, tudo aqueles conceitos. Agora, os cristãos pegam esses conceitos, por exemplo, de alma, e falam, olha, Cristo, ele é humano, possui uma alma, mas ele é Deus. Ele é tanto homem como Deus. Ali é uma união hipostática que fala. E você começa a produzir uma teologia explicando aquilo. Seja para uma heresia, ou seja para o imperador,
como você prova alguma coisa para alguém? Como você prova que Jesus é isto? Ora, vamos escrever, vamos explicar para essa pessoa a nossa concepção. E aí passa a produzir, então, toda uma teologia, buscando lá dos gregos os conceitos que os gregos deram para produzir aquilo que nós chamamos de doutrina. Por exemplo, lá quando houver a união do Estado e da Igreja, como você pensar uma sociedade cristã? Ora, vamos lá nos gregos. O que os gregos ensinaram sobre a ética? Ética foi criada pelos gregos. Moral, uma palavra criada pelos romanos. Como é isso? Então, os cristãos buscam na filosofia, modificam essa filosofia de acordo com aquilo que eles querem. Então, se eu quero ensinar alguma coisa, eu vou pegar conceitos para explicar isto. E aí começa a surgir agora também filósofos cristãos. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, São Boaventura, são filósofos igual aos antigos, mas agora pensando a partir do cristianismo. Então há uma produção intelectual nesse contexto por meio dos concílios. E a igreja está caminhando. O Império Romano caiu, passa a invasão bárbara, novo processo da igreja de converter os bárbaros. A igreja converte todos os bárbaros, continua cristã. E esta igreja vai caminhando ao longo da história. Por exemplo, mais ou menos aqui no ano 700, nós vamos ter a união do Estado e da igreja. O que é a união do Estado e da igreja? O império, agora não seria mais o Império Romano, mas vamos dizer que o território da França com os francos tem lá o seu governador e há uma união de Estado e igreja. Então agora a igreja também exerce influência no Estado e o Estado na igreja. Então bispos agora também exercem função política. Agora ele tem que cuidar de cidades, tem que cuidar de sociedade. Passa um processo de união do Estado e da igreja, aquilo que a gente chama, já deve ter ouvido falar, que a igreja um dia se uniu com o Estado e virou uma coisa só. Há um processo disso. Por exemplo, o Estado Pontifício. O que é o Estado Pontifício? Quando pessoas morriam, doavam suas terras para a igreja. Doavam suas terras para a igreja. A igreja passou a administrar essas terras. Então, por exemplo, o Estado Pontifício chegou a ser do tamanho do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, governado pela igreja. Aquelas terras pertenciam à igreja, por meio de doações. E esses bispos vão ter que cuidar agora desse Estado Pontifício, desse território. O que sobrou do Estado Pontifício? O Vaticano. Aquele paizinho, quarteirão, é o que sobrou de todas as terras que a igreja tinha, que a igreja vai perdendo, por diversas razões, é o que sobrou. Mas o Papa ele é um chefe de Estado. Com uma consequência de quando surgiu o Estado Pontifício. O Papa se torna uma espécie de presidente. Tanto é que o Papa é presidente do Vaticano. Se o Papa vem no Brasil, o Brasil tem que acolher o Papa com tapete vermelho, fazer honras militares e tem que ter toda uma proteção civil para o Papa, porque o Papa é o presidente. Então, qualquer presidente que vem no país tem todas umas regras que o Estado tem que fazer. O Papa é um presidente do Vaticano. Consequência desta união do Estado e da Igreja. Então, há todo um processo até chegar aos dias de hoje, com muita coisa, obviamente, que o meu objetivo na aula de hoje foi ficar nesta origem, tá? Mas é aquilo que a igreja vai caminhando, por isso que vamos ter templos, e aí chega até o dia de hoje, tá? Muita coisa aconteceu nesse percurso, muita coisa. Mas, se alguém tiver dúvida, eu vou responder, mas não é o objetivo, porque a gente precisa de muito mais tempo, tá? Meu objetivo foi mostrar esse nascimento da igreja. Mas, por exemplo, em 1517, o que nós tivemos em 1517? A chamada Reforma Protestante. 1517 anos depois, Lutero, que era um padre católico, ele lidera uma revolução, talvez, uma espécie de movimento contrário a certos princípios defendidos pelos cristãos. Tá? Nós estamos num contexto de uma igreja bem conturbada. A igreja passou por diferentes crises, diversas crises. E nesse contexto nós temos outras crises, seja a crise política de Estado da igreja,
seja a questão da influência dos governadores do Papa, seja a questão da venda de indulgências, enfim, as várias questões que fizeram com que Lutero se revoltasse contra esta igreja que estava instituída e criasse agora a sua teologia, a sua concepção. Só a Escritura, só a Escritura, não existe a tradição que nós mostramos, não existe a igreja que nós mostramos, só existe a Bíblia, só a fé salva, e estabelece as suas doutrinas. E a partir disso vai ter Calvino, vai ter vários outros caras, e aí vai criando várias concepções, e a gente chega nos dias de hoje com imensas variedades de igrejas, enfim, fruto exatamente de uma revolta de Lutero contra a igreja. Depois, há o Concílio de Trento, que é a Contra-Reforma, a resposta dos católicos para essa reforma. Muita coisa que Lutero disse foi aceita pela igreja. Muita coisa que ele disse, a igreja mudou. A questão das indulgências, a igreja não negou elas, mas ela se reorganizou de um modo melhor para que não houvesse as chamadas vendas de indulgências. E vários outros aspectos. Mas São Francisco de Assis também estava no contexto de uma igreja turbulenta, de um papa que estava nem aí para a igreja, de um papa que só pensava no luxo. E São Francisco de Assis não saiu da igreja para mudá-la. Pelo contrário, ele foi testemunho daquilo que seria a verdadeira igreja e conseguiu transformar a igreja de seu contexto. Tá? Então, quando hoje nós falamos de protestantismo, nós falamos desta igreja que cria-se a partir do ano 1517. O que os protestantes acusam? Que o cristianismo se perverteu em 313, com Constantino. Ora, mas pelo contrário, o Império Romano foi muitas desgraças? Sim, mas ao mesmo tempo o Império Romano trouxe muitas bênçãos para os cristãos, para que os cristãos pudessem se reorganizar, se estruturar enquanto igreja e poderem anunciar, e aí para o mundo, criar uma estrutura eclesiástica, beleza? Mas é estes acontecimentos que eu gostaria de mencionar com vocês. A título de curiosidade, o que a gente pode mencionar? Ali perto do ano 1000 começa a surgir o famoso Maomé com os muçulmanos. Então os muçulmanos passam a fazer grande barulho, tanto é que construiu a mesquita muçulmana. Existe a chamada Igreja de Santa Sofia, que era a maior igreja católica do mundo, e ainda seria, maior que a Basílica de Aparecida, maior que a Basílica de São Pedro, em Istambul, que é a antiga Constantinopla, que lá essa igreja, essa catedral católica, foi conquistada pelos muçulmanos. Os muçulmanos tamparam todas as pinturas e fizeram ali uma mesquita. Hoje é um museu, mas fizeram uma mesquita. Nunca mais a Igreja Católica reconquistou esse templo. O que foram as cruzadas? A busca por reconquistar Jerusalém. Os muçulmanos dominaram. Vai os católicos pegar em armas para tentar conquistar de novo Jerusalém. Então, as cruzadas foi quando os católicos pegam em armas e vão para a guerra. Obviamente que fracassaram. Ninguém até hoje lidou com os muçulmanos e nem quer lidar. Deixa o cara quieto lá, não mexe com eles, que está muito bom. Não vão mexer com eles. Mas, sim, são acontecimentos ao longo dessa história. Surgimento das universidades em 1300, 1200, com o cristianismo. E, enfim, outros acontecimentos, mas que não tem condição de eu conversar com vocês aqui hoje. Encerrando, qual foi o objetivo de mostrar para vocês hoje? O nascimento dessa igreja, mostrar que quem nasceu foi a igreja, e a partir dela que nasce a Escritura. Então, perante acusações que vocês ouvem durante o dia a dia, ora, nós acreditamos nessa igreja que nunca teve Bíblia para caminhar, e que, por diferentes acontecimentos, conseguiu passar por todas as suas dificuldades. Beleza? Então, este estudo que eu quis trazer para vocês, o Fernando falou, Gabriel, fala de igreja. Eu vou falar do nascimento desta igreja. Quando vocês estão numa faculdade, por exemplo, vocês estudam história da igreja antiga no decurso de um semestre, com quase aula quase todos os dias. Só da história antiga. Aí você vai para outra, história medieval, história moderna, história contemporânea. Então você passa 2 anos na faculdade estudando a história.
que é muita coisa. Tentei trazer os aspectos principais deste começo, tá bom?